Estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre a nossa avaliação 1. Então, estaremos construindo essa avaliação dentro das unidades 1 e da unidade 2. Então, as unidades 1 e 2 são elas que estão na nossa avaliação. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar com a unidade 3 e 4, essas vão ficar para a nossa segunda avaliação. Nesse momento, para a avaliação 1, estou ratificando para vocês que a matéria é das unidades 1 e 2. A gente prorrogou a data, entendendo que existia a possibilidade de um tempo maior para esses estudos dessas duas unidades. São conteúdos que, apesar deles estarem bem resumidos nas nossas unidades, quando a gente traz as concepções de Arendt, Platão e Aristóteles, mas eles também trazem um conteúdo denso em cima, né, o recorte de alguns pensamentos desses autores. Tá? Então, essa prova ela vai funcionar em cima de 10 questões objetivas, onde a gente vai marcar, seja a questão verdadeira, falsa, seja a questão certa. E eu quero sinalizar alguns pontos importantes no sentido de guiar vocês para o estudo dessa avaliação 1. O que não quer dizer que estamos inviabilizando todo o conteúdo. Então, se houver alguma dúvida, considerem o estudo da unidade 1 e 2 para a nossa avaliação. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui as unidades e alguns pontos que eu separei. Tá? Na unidade 1, nós trabalhamos principalmente com conceitos que estão ligados a uma pensadora importante para esse campo da ciência política. E essa pensadora é a Hannah Arendt. Ela traz algumas contribuições importantes para o conceito de política. Então, a autora trabalha com uma perspectiva da política, ela ser uma ação. E ela vai diferenciar o que é ação, o que é labor e o que é trabalho. Essa diferenciação ela é extremamente importante para entendermos o pensamento de Arendt. Tá? O que ela está colocando sobre a política ser uma ação e o que isso tem a ver com as ideias de labor e trabalho. Esse discernimento em Arendt, ele é possível a gente transitar por esse entendimento com uma pergunta importante. Por que Arendt considera, por exemplo, a política uma ação? Qual a diferença, por exemplo, das pessoas que executam um cargo público para o que Arendt está propondo como uma vida política? A gente tem uma construção no nosso ideal que política é o exercício de alguém que ocupa um cargo na política pública. E a Hannah Arendt vai diferenciar isso. Então, vocês vão ver no nosso texto, acho que esse é um ponto importante inicial para tudo que a gente vai construir com a nossa disciplina. Outro ponto importante diz respeito à perspectiva da ação e do discurso, que estão vinculados às questões que a Arendt vai trabalhar e no texto proposto da unidade 1 sobre identidade social e o que ela está conceituando sobre singular. Tá? Arendt também sinaliza a importância da ação e do discurso nas relações entre os homens. Então, as colocações, as implicações, o que Arendt está, de alguma maneira, evocando,
diz respeito às relações entre os homens. Então ela, por exemplo, vai nomear, eu acho que esse também é um ponto da nossa avaliação, sobre teia das relações humanas. Então entender esse conceito, ele também se faz importante, principalmente na obra que mais aparece nessa unidade 1, que é a obra da Hannah Arendt sobre condição humana. O título é Condição Humana. Também temos nessa unidade uma perspectiva em entender sobre a ação política como início. Então, Hannah Arendt ela vai versar sobre o que é início, sobre o que é nascimento e ação. Vale conferir o nosso texto. A relevância da ação para a teoria política se concentra numa ideia de início. Tá? Vocês vão estar entendendo essa diferença que ela vai fazer, mas principalmente o que reverbera de uma ação. Por exemplo, no nosso texto, a gente faz menção à questão da finitude de um ator político. Ou seja, ele pode morrer e a ação dele reverberar mesmo pós-morte. Tá? Na unidade 2, a gente trabalhou principalmente a vida de Platão para construir questões da importância da vida política de Platão para a ideia de política. Então, se faz importante essa investigação. E em Platão, principalmente, os conceitos de justiça e de verdade e de Estado justo. Acho importante para vocês pensar sobre esses três conceitos. Tá? Outra coisa importante é sobre a ideia de diálogo para Platão. O que significa isso? O que o Platão está propondo quando ele vai trabalhar algumas obras com a ideia de diálogo? Tá? Chegando no Aristóteles, nosso ponto final de avaliação, a gente também sinalizo vocês nessa leitura, nesse estudo que vocês vão estar aí realizando para avaliação, vocês se focarem nos conceitos de justiça, no conceito de homem justo e os seus opostos. Ou seja, o que Aristóteles está trazendo de contribuição quando ele está se referenciando à injustiça e os injustos. E uma última sugestão de estudo é sobre a diferença entre equitativo e justiça para Aristóteles. Vocês vão perceber mais à frente que esse é um conceito que ele, inclusive, vai aparecer no nascimento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Enfim, pessoal, eu queria deixar vocês muito tranquilos com a nossa avaliação, me colocar à disposição para qualquer dúvida e dar desejar a vocês uma boa prova, que vocês consigam aí, de alguma maneira, refletir sobre as nossas 2 unidades e espero estar ajudando, trazendo alguns pontos que eu considerei importantes para a nossa avaliação. Ok? Uma boa semana para vocês e fiquem em paz.